Aleluia. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém. Me chamo Claudino. Opa, não, me chamo... Cadê ele? Correu. Eu sabia que ele ia falar isso, ele correu. Aleluia. Quero honrar, amém, o pastor Claudino. Não estaria aqui, certamente, se não tivesse sido por ele. Foi meu mentor, foi meu pastor, foi aquele que me levantou, amém. É ele que nós continuamos honrando, amém, sempre. Por tudo aquilo que ele representa para nós e também pelo grande canal de Deus, amém, que ele foi para nossas vidas. Então a gente fica muito feliz, né, em poder, de alguma forma, nessa noite, lembrar do nome dele. Ele está vivo, viu, irmãos? Ele não morreu não, amém? Aleluia. Só que ele não é o marido da minha mulher, quem é sou eu. Amém? Aleluia. Sou eu que sou, melhor dizendo, amém? Então nós ficamos felizes em poder compartilhar com você nessa noite, né? Você congrega num ambiente inspirador, amém? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Cristiano, pela vida de Kátia, são referências para nós nesse ministério, né? A gente se espelha no pastor de vocês, amém? E eu fico muito feliz em poder estar compartilhando com você um pouco da palavra de Deus nessa noite, daquilo que o Senhor tem acrescentado, tem colocado na nossa vida, né? Como eu falei agora há pouco, você congrega de fato num lugar excelente. E esse lugar aqui certamente foi o lugar que Deus escolheu para você viver, né, os próximos dias da sua vida. Amém? Você fica feliz por isso? Amém? Deixa eu te falar uma coisa, igreja é igreja em qualquer lugar. Amém? Aqui você encontrará certamente desafios, você encontrará e viverá situações inusitadas, mas também viverá dias de muito milagre. Muito obrigado, viu, queridos? Amém? Viverá certamente dias de muito milagre na sua vida. Então eu fico muito feliz por poder estar nessa noite aqui. Agradeço de coração a vida do pastor Cristiano. De fato, nós tivemos um final de semana maravilhoso. Amém? Estivemos ontem aqui numa reunião extraordinária. Quem estava ontem à noite aqui? Olha que bênção, boa parte da igreja estava conosco aqui ontem à noite, né? E nós fomos ricamente acrescentados, né? Por tudo aquilo que nós vimos de mover do Espírito, por aquilo que nós vimos da palavra nessa última noite. E nós ficamos felizes por isso. Opa, melhorou aqui o negócio aqui. Muito obrigado, irmãos. Então, o ano passado, eu tive uma nota muito forte do Senhor para estar trazendo um assunto muito importante na nossa igreja lá em Maceió. E eu sei que nós fazemos parte de um ministério muito bom na palavra, na doutrina, né? E eu quero honrar e enaltecer isso. Para mim, queridos, eu sei que certamente existem pessoas aqui que não são dessa igreja, né? E com muita honra eu falo sobre o ministério que eu faço parte, mas também com muito respeito a outras igrejas, outras denominações. Nós sabemos que cada igreja que foi levantada na terra, ela foi levantada para cumprir um propósito diferente. E não acontece de forma diferente no Verbo da Vida. Nós temos uma visão nesse ministério, nós temos uma palavra nesse ministério que tem sido pregada. E uma das coisas que nós honramos no ministério Verbo da Vida e na igreja Verbo da Vida é a palavra, amém? A palavra está acima de todas as coisas, a palavra está à frente de todas as coisas. E no ano passado me subiu uma nota muito forte, e é interessante porque aquela nota que subiu o ano passado, o Senhor tratou comigo sobre estar trazendo essa percepção nos lugares onde eu fosse passar ao longo dos próximos dias. E hoje à noite não vou fazer diferente. Hoje à noite eu vou estar ministrando, e muito embora a gente saiba que nós estamos em um culto de ceia, e vai ter tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar aqui, mas hoje à noite eu vou estar falando sobre firmeza doutrinária. Diga assim comigo, firmeza doutrinária. Amém? Quantos sabem que a doutrina de Cristo é uma? Amém? Muito embora existam muitos princípios, né, muitas vertentes dentro de uma mesma doutrina, nós sabemos que existe somente uma doutrina, existe somente um ensinamento que nós devemos seguir. A palavra de Deus fala que existe somente um caminho que nós devemos trilhar. E é interessante, queridos, porque existem muitas vozes no mundo lá fora. Existem muitas palavras que aparentemente são boas no mundo lá fora, mas eu vou te falar, muito embora elas tenham base na própria Bíblia, elas estão correndo por uma vertente diferente daquela que foi ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É por isso que hoje a gente pode contestar e dizer que infelizmente existem muitas falsas doutrinas. E a falsa doutrina, ela vem muitas vezes com um aspecto de algo rigoroso, com um aspecto de algo bom para a vida das pessoas, mas o fim vai levar para o âmbito da religiosidade. E Deus, de fato, queridos, nesse tempo, Ele quer nos aproximar mais e mais dEle. De fato, Deus, nesse tempo, eu percebo que Deus tem levantado uma geração de homens e mulheres que amam mais a Deus e a sua palavra do que as coisas. E isso é muito importante. É muito importante que cada um de nós estejamos firmados na palavra, firmados na doutrina. Há um versículo aqui no Novo Testamento, que está lá em 3 João, capítulo 1, versículo 4, que diz um ponto muito importante. O apóstolo João, ele foi inspirado pelo Senhor, né? E ele trouxe ali uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, e ele disse assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu me lembro do versículo chave, né, da Igreja Verbo da Vida, ou um dos versículos chave do Verbo da Vida, que está lá em João 8,32, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
né? A verdade que nos liberta é aquela que se torna conhecida por nós, revelada a nós pelo Espírito. Então, a Bíblia diz, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, não é somente o fato de você ter se convertido, ter entregue a vida ao Senhor, que é o suficiente para você viver uma vida plena. Isso é somente o começo. Eu tenho certeza que a grande parte de nós que estamos aqui, no momento que nós nos convertemos, a gente viu grandes coisas acontecerem, né? Eu me lembro quando eu me converti, de viver momentos com Deus que eu nunca havia vivido. Claro, não conhecia a palavra. Mas, queridos, há uma fase da nossa vida, e nós passamos por fase, e é importante a gente perceber isso, né? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, a palavra do Senhor fala sobre o tempo, sobre as estações. É importante percebermos, queridos, que nós não podemos ficar parados no tempo. Não podemos ficar parados com aqueles ensinamentos que nós aprendemos há 5, 10, 15 anos atrás. A gente tem que correr em busca, queridos, da palavra, de pegar essa palavra e guardar dentro do nosso coração. Amém? E prosseguir, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer a Ele é condição indispensável para cada um de nós, do maior ao menor, do menor ao maior, do maior ao menor. Amém? Aleluia, daquele que é líder, daquele que é pastor, mas também daquele que é ovelha, daquele que se converteu agora, daquele que chegou agora dentro do Evangelho. Por quê? Porque o desejo de Deus, queridos, é que o homem se converta, mas não somente isso, também que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você está aqui nessa noite, o culto da igreja é um ambiente muito importante, porque é justamente no culto da igreja que você cresce, que você se desenvolve. E esse ambiente aqui, que é um ambiente plural, um ambiente onde tem muitas pessoas diferentes, né, que vieram de lugares diferentes. Eu mesmo sou de Maceió. Nós temos aqui um sotaque muito parecido com o sotaque de vocês, né? Mas certamente tem pessoas que vieram de outros lugares muito mais distantes, que estão aqui nessa noite. E nós fazemos parte nessa noite da mesma assembleia, amém? Do mesmo contexto, porque nós somos igreja, né? E sabe, é interessante porque esse desejo, essa sede pelo conhecimento, essa sede pela revelação da palavra, amém? A Bíblia diz que a exposição à palavra, ela nos traz luz e entendimento. Então a palavra de Deus, a exposição à palavra, ela pode conduzir você na sua empresa, ela pode conduzir você no seu trabalho, ela pode conduzir você dentro da igreja local, ela pode mostrar para você e direcionar você nas decisões que você vai tomar amanhã, não seria de amanhã, na próxima segunda-feira, que é amanhã. Amém? E é interessante porque quanto mais você se expõe à palavra, mais revelação chega, amém? Quanto mais você se expõe, mais sabedoria está pronta para se manifestar. Porque como foi ensinado certamente na sexta-feira, existe um poder em depósito dentro de cada um de nós. Mas esse poder, ele só é ativado mediante revelação. Deixa eu te falar uma coisa, tudo aquilo que você não percebe, você não desfruta. Tudo aquilo que não é percebido por você, não tem como você viver e desfrutar. Por quê? Porque a gente só consegue desfrutar daquilo que a gente percebe. A gente só consegue desfrutar daquilo que a gente tem conhecimento, que está disponível para nós. Quantas leis que existem em favor da população, elas são negligenciadas porque a população não tem conhecimento. Quantas coisas aqui na igreja, elas foram feitas em seu benefício, mas você não desfruta porque não tem conhecimento, né? O conhecimento, ele nos habilita a vivermos em níveis em Deus que nós não havíamos vivido antes. E é justamente para essa dimensão que eu quero chamar você nessa noite, amém? Uma dimensão onde você vai estar mais firme na palavra, mais firme na doutrina, mais firme nos ensinamentos de Cristo, porque eu vou te falar, a Bíblia diz, né, que céus e terra passarão, mas a minha palavra, a palavra de Deus jamais vai passar. Amém? Hoje você conhece a cidade de Recife, e certamente se você encontrar com uma pessoa que tem, sei lá, seus 80 anos, e você começar a conversar com essa pessoa como era o Recife antigo, nós temos aqui uma parte da cidade, né, que reflete um pouco disso. Existem algumas construções que refletem um pouco disso. Nós passávamos hoje na frente de uma igreja católica, e eu fiz a observação, olha pastor, isso aqui é uma igreja católica? Ele disse, um prédio antigo, né, que reflete uma outra estação, uma outra época, amém? Mas quantos prédios antigos já não existem mais? Quantas construções que eram monumentais não existem mais? Por quê? Porque tudo aquilo que você vê é passivo de mudança. Mas aquilo que é eterno vem da palavra de Deus. Aquilo que é imutável vem da palavra de Deus. Aquilo que nunca vai se transformar na sua vida vem da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é algo imutável, é algo que não muda, é algo que não se transforma, então merece meu crédito, merece minha confiança, aleluia. Da mesma forma que Cristo andou naquela época, que os apóstolos andaram naquela época, que aqueles que nos antecederam andaram debaixo de milagre, assim também estará conosco. Porque da mesma forma que Deus foi com ele, ele pode ser conosco hoje. Agora, como desfrutar disso? Se a gente não tem a revelação de que isso funciona dessa forma. É justamente isso que vem, né? Que o Senhor trouxe ao meu coração, essa importância de a gente estar afirmado na doutrina. E aí eu perguntei ao Senhor, mas pai, como ministrar isso para as igrejas Verbo da Vida?
Porque nós temos uma boa doutrina, não é? Nós temos uma boa palavra. Nos nossos púlpitos são ministrados assuntos importantes que falam sobre isso, trazem luz sobre esse assunto. Mas eu vou te falar uma coisa, queridos. Eu me deparei com situações ao longo desse trajeto como pastor, de ver pessoas que estão usando, por exemplo, os canais de mídias sociais, YouTube, por exemplo, mas elas acabam até encontrando lá ministrações que são boas. Mas em alguns momentos, elas acabam se enveredando e se influenciando por assuntos que vão de encontro à palavra. Vou dar um exemplo para você. Existem ministros hoje, pastores, pregadores do evangelho, que têm ensinado em seus púlpitos, principalmente em igrejas digitais, que você não precisa mais congregar em uma igreja física. Isso é uma mentira. Como a gente vai combater isso? Através da genuína palavra de Deus. Porque eu creio em uma coisa, eu creio que o tempo e a estação podem mudar, mas aquilo que a Bíblia ensina jamais muda. Amém? Aleluia. Então abre comigo a sua Bíblia aqui no livro de 2 Carta de Timóteo. 2 Carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Nós estamos no culto de Santa Ceia hoje, né? E aqui a nossa ceia está linda hoje, maravilhosa. Amém? Aí você pode perguntar, pastor, o que tem a ver firmeza doutrinária com Santa Ceia? Eu vou lhe responder, tudo a ver. Porque nós só podemos ensinar sobre firmeza doutrinária hoje, porque um dia houve alguém que pagou o preço na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? A gente só ceia hoje, comemos do pão, né? Participamos da ceia, bebemos o cálice, porque alguém entregou a sua vida por nós. Agora, se a gente não tiver cuidado, queridos, aquilo pelo qual esse processo que Cristo passou esteve envolvido, né? Se não tiver cuidado, tem pequenos rudimentos, pequenas bases que para nós são importantes, que a gente pode deixar passar despercebido. Quantas pessoas você conhece que de alguma forma deixaram de congregar na pandemia? Né? A pandemia, de fato, ela pode não ter vindo como uma arma do diabo para indicar, sei lá, que nós estamos vivendo os últimos dias. Não sei, a gente não tem como afirmar isso, mas eu vou lhe falar uma coisa. Certamente, queridos, o diabo usou essa estratégia e essa ferramenta para influenciar os cristãos a não estarem presentes ativamente dentro da igreja local. Você entende isso? Amém? É hipocrisia muitas vezes, irmão. A gente está num ambiente como esse, distante como nós estamos, sem poder abraçar, mas lá fora a gente não pratica essas coisas. Amém. Aleluia! Eu não estou querendo diminuir aqui o potencial do vírus, né? O potencial da doença. Não estou querendo diminuir isso. Não quero ser uma pessoa que vai negar a existência de uma doença mortal. Mas eu quero dizer a você, queridos, que essa doença, ela veio de fato como uma estratégia do diabo. Sabe para quê? Para afastar o povo. Mas não vai conseguir. Nós cantávamos hoje pela manhã, né, aquela música que diz assim que o Coliseu não parou a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, o Covid não vai conseguir parar a igreja do Senhor. Aleluia, não vai conseguir parar. O fato de estarmos de máscara não vai conseguir nos parar. O fato de a gente não poder se abraçar calorosamente como nós fazíamos antes, não vai conseguir nos parar. Sabe por quê? Porque há uma palavra dentro de nós que nos sustenta, que nos ergue para o lugar onde nós devemos estar, irmãos. Aleluia. Agora, olha o que diz aqui em 2 Carta de Timóteo 3,14. Tu, porém, eu quero, antes de eu ler esse versículo aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu até entendo que aquilo que foi falado aqui para Timóteo, nós entendemos aqui, contextualizar aqui. Timóteo, ele era um pastor, ele era um ministro do evangelho, né? Ele era um líder de uma igreja naquela época. E alguém pode dizer assim, não pastor, as palavras que foram dirigidas a Timóteo aqui, elas foram dirigidas com o objetivo de encontrar um ministro. Deixa eu te falar uma coisa, todos nós aqui, sem exceção, somos ministros. A Bíblia fala que nós somos ministros da nova aliança. Oh, aleluia. A palavra do Senhor fala que existe um ministério sobre nós, que é o ministério da reconciliação. O que significa isso, pastor? Significa que cada um de nós temos a responsabilidade de reconciliar o mundo com Cristo. Então essa palavra serve para a gente. Oh, aleluia. Olha o que fala aqui, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É interessante porque nesse contexto aqui, eu me lembro de uma palavra, está lá em Tiago, a palavra do Senhor diz que aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. E aqui nesse versículo a palavra do Senhor fala sobre a palavra que tem o poder de nos tornar sábio. Ora, o que é sabedoria? Sabedoria é a correta aplicação do conhecimento. Sabedoria é você estar em uma dimensão, em um nível onde as suas faculdades, as suas percepções a nível de conhecimento, elas vão fluir muito mais além daquilo que somente é conhecido no conhecimento, é conhecido de forma de letra. E é interessante porque o versículo, o contexto fala, volta para o versículo anterior, volta para o versículo 14, ele fala assim, ó, tu porém permanece naquilo que aprendeste. Queridos, todos nós aqui, sem exceção, temos necessidade de permanecer naquilo que temos aprendido. Desde o rudimento, desde aquilo que é base, porque eu vou te falar, às vezes nós queremos ser fiéis nas coisas grandes, isso não funciona.
Porque a fidelidade nas coisas grandes, ela não vai se manifestar enquanto a fidelidade nas pequenas acontecerem. Aleluia! Queremos, por exemplo, já que nós pegamos o gancho aqui do pastor, né, que ministrou maravilhosamente sobre dízimos e ofertas, né, muitos de nós, muitas vezes, eu vou falar de muitos de nós para não incluir aqui, para ninguém ficar com raiva de mim, mas muitos cristãos, muitas vezes, eles querem ser fiel em cima de uma quantia que eles não têm. Ah, Senhor, se eu me der, sei lá, R$1.000, eu vou dar o dízimo. Se eu começar a ganhar, Senhor, a partir do mês que vem, 10 salários mínimos, eu vou começar a dar o dízimo. Não, queridos. A gente começa a fazer e ser fiel nas coisas menores. Porque é a fidelidade nas coisas menores que nos acrescentará nas coisas maiores. Aleluia, aleluia. Estávamos ontem em uma reunião aqui de líderes e liderados. E nós sabemos que muitas pessoas na igreja, quando elas chegam, de fato, elas vão trilhando um caminho, né? Algumas um caminho de ascensão, de crescimento, de projeção. Outras elas vão trilhando um caminho, mas um caminho de estagnação. E o caminho da estagnação é um caminho que nos aproxima cada vez mais da ruína. Mas o caminho de crescimento, ele é um caminho onde cada dia que passa, as responsabilidades com relação à igreja local, com relação ao evangelho, elas vão aumentando. Sabia disso? Pode ser que você, em nenhum momento da sua vida, se torne um pastor, um ministro do evangelho que vai ministrar em um púlpito como esse. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. Todos nós aqui, sem exceção, temos responsabilidade com Deus e com a sua palavra. Porque senão não estaríamos aqui. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 14. Ele fala assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Permanecer. Permanecer aqui traz uma ideia para a gente de firmar as estacas. Permanecer aqui traz uma ideia para a gente de continuidade. Traz uma ideia para a gente de que nós não podemos de forma nenhuma nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque se assim acontecer, estaremos fora do projeto, do propósito de Deus. A Bíblia fala que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Então, se fôssemos falar sobre salvação hoje aqui à noite, diríamos, né, que a salvação só se manifesta por Jesus. Mas também, se fôssemos falar sobre o caminho da verdade, o caminho da justiça, precisamos entender que de forma nenhuma a gente pode atentar para as coisas que a gente está vendo do lado direito e do lado esquerdo. Porque a Bíblia diz que nós temos um alvo, e o nosso alvo não está na direita, na esquerda, nem no passado. Nosso alvo está diante de nós. Tem gente no evangelho olhando para trás. Tem gente na igreja que fica olhando para o passado, saudoso com relação ao passado. Estou falando uma coisa, irmão, todo o seu saudosismo com relação ao passado não fará com que ele volte. Eu me lembro do apóstolo Paulo que disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Para quê? Para prosseguir para o alvo. O alvo significa que há uma meta, há um caminho a percorrer, há algo a ser trilhado, irmão. E nós estamos correndo esse caminho. Agora, o que o apóstolo Paulo fala aqui com Timóteo? Timóteo, permanece. Porque o apóstolo Paulo sabia que a única forma de Timóteo obter sucesso era permanecendo naquilo que ele aprendeu. E isso você vai aprender no Rema. Aleluia, olha aí o Rema. Aleluia. Aleluia. Quer ter sucesso na vida? Quer desfrutar de áreas da sua vida, quer seja na área empresarial, no seu trabalho, na sua casa, na criação dos seus filhos, no ministério? A palavra tem poder para te colocar no lugar onde você deve estar. A palavra tem poder, meu irmão, de levar você a lugares que, naturalmente falando, nunca você conseguiria chegar. Agora sabe o que é bom? Deus pode antecipar os processos. Deus pode preparar um caminho para você que você imaginava que ia demorar 10 anos, 20 anos. Deus pode fazer em um. Deus pode fazer em um mês. Deus pode fazer em uma semana, em um dia. Oh, aleluia! Mas qual é a condição, pastor, para desfrutar disso em uma semana, em um dia? Olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Timóteo, permanece. Porque permanecer é estar firme, mesmo enquanto você não vê. Lembra lá de Abraão em Gênesis 12? A palavra do Senhor diz que Deus chama Abraão, Deus tira Abraão da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele nem conhecia. Mas Deus promete a ele, Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Abraão, te multiplicarei extraordinariamente. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não foi uma promessa que se manifestou do dia para a noite. Não foi uma promessa que aconteceu instantaneamente após ter sido proferida. Não foi. Mas hoje, querido, nós vivemos em uma época onde a sociedade ela tem ânsia, ela tem desejo de desfrutar das coisas imediatamente. Não funciona assim no evangelho, sinto muito. Evangelho é perseverança. Evangelho, queridos, é você estar permanente, sabe, conectado com a visão celestial, com aquilo que Deus deu a você. Isso é evangelho. Porque é interessante, né? Porque nós falamos hoje sobre evangelho, mas na época de Abraão, você não vê a Bíblia falando a palavra evangelho naquele contexto lá do Antigo Testamento. Mas aquele mesmo princípio que Paulo ensina a Timóteo aqui, é o mesmo princípio seguido por Abraão, é o mesmo princípio seguido por Moisés, é o mesmo princípio seguido por Noé, é o mesmo princípio seguido por Josué, é o mesmo princípio seguido por Daniel, é o mesmo princípio seguido por Davi. Meu Deus do céu, que princípio é esse, pastor? Perseverança. Eu me lembro em Hebreus 10:35, a palavra do Senhor diz, com efeito,
tendes necessidade de perseverança. Para quê? Para que uma vez sendo feito aquilo que Deus mandou, alcanceis a promessa. Aleluia. Oh, aleluia. Quem aqui tem promessa de Deus aqui? Olha quanta gente tem promessa de Deus. Quem aqui gosta de ter promessa de Deus? Eu gosto, irmão. Eu gosto quando eu recebo uma palavra. Eu gosto quando, sabe, quando eu tenho uma promessa, o que Deus me falou, que Ele tratou comigo. Eu amo isso. Porque eu vou te falar uma coisa. Nem toda promessa que Deus prometeu está escrita. É mesmo, pastor? É. Aquela promessa que Ele fez de mudança de emprego, de promoção pessoal. Aquela promessa, né, que você foi lá na concessionária, aí chegou lá diante de um carro, aquele seu coração bateu mais forte. Meu Deus, eu quero esse carro. Aí veio aquela onda no seu coração. Eu vou lhe dar. É uma promessa. Está na Bíblia? Não especificamente. Oh, aleluia. O que tem que fazer? Permanecer. Aí ele fala aqui, ó. Vamos continuar aqui. Ele diz aqui, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse versículo é lindo, irmão. Sabe por que ele é lindo? Porque o apóstolo Paulo deixa claro aqui, que as verdades que Timóteo havia tido acesso, eram verdades que ele conhecia desde a infância. Tem palavras que nós recebemos há 1 ano atrás, outras recebemos há 5 anos atrás, outras recebemos há 10 anos atrás. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se essa palavra veio de Deus, ela é tão verdade quanto no dia que você recebeu. Olhe para a mesa da ceia. Aquilo que Cristo falou lá em 1 Carta de Coríntios, capítulo 11, também está descrito nos evangelhos com relação à Santa Ceia. Deixa eu te falar, é tão verdade quanto é hoje. E não pense que a Santa Ceia é algo que a gente vai somente desfrutar aqui no primeiro domingo do mês na minha igreja local. Não, meu irmão, na glória vai ter lá um memorando, um memorial, vai ter lá um momento da gente sentar com ele, comer com ele, aleluia. Qual é o crente aqui que gosta de comer? Tem alguns que não gostam não, amém, mas amém, aleluia. Oh, aleluia. Ele fala aqui, ó. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele fala no versículo seguinte: toda a escritura é inspirada. Sabe por que a escritura é inspirada? Inspiração aqui significa, traz para nós uma percepção de que a escritura, muito embora ela não mude, ela é algo que permanece em movimento. Ou seja, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. E aqui nesse versículo fala que a palavra de Deus ela é inspirada. Está em conexão com o outro. Viva e eficaz. É a mesma coisa aqui no contexto de ser inspirada. Amém? A gente sabe ali que ele está se referindo ao fato da inspiração ter vindo por homens que foram inspirados pelo Espírito para escrever. Mas a inspiração também significa que naquele dia mau, naquele dia que você vai estar precisando de uma palavra. Porque eu vou te falar, irmão, tem palavra que me levanta no dia mal que eu olho assim, meu Deus do céu, é loucura eu me levantar numa palavra como essa. Tem nada a ver com o que eu estou vivendo. Isso já aconteceu com você? Já por exemplo, fui levantado num dia mal, por exemplo, com pressão financeira, com palavra que falava sobre amor. Tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Mas me levantou por quê? Porque a inspiração vem. O poder vem. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. O poder de Deus não está especificamente em um ambiente. Um ambiente no Antigo Testamento carregava poder e ambientes são importantes. Se você olhar, por exemplo, para o Éden, né? A palavra de Deus diz que o Éden foi criado antes do homem. Então, ambientes são importantes. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. A inspiração hoje, ela está dentro de você. Deus quer inspirar você de uma forma, quer te fazer viver a vida inspirada de uma forma que em qualquer lugar onde você estiver, as pessoas vão dizer assim: rapaz, Mariazinha carrega a presença. Meu Deus do céu, eu quero ficar junto daquela irmã ali, porque pensa a irmã do fogo. Agora, como viver isso? Se a gente não está na igreja, muitas vezes, a gente vive uma vida inspirada. A gente chega aqui, a gente fica inspirado, a gente fica cheio da palavra, oh, aleluia, glória a Deus, papai do Senhor, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. A palavra igreja significa a reunião daqueles que foram chamados para fora. O crente, ele é aprovado mesmo lá fora. É lá fora que nós temos que ser igreja. É lá fora que os milagres vão se manifestar. Aqui dentro também, mãe, pastor? Aqui dentro também. Mas é lá fora onde você vai exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia. É no seu dia a dia, é no seu trabalho, é naquele momento, você é homem, daquela tentação que vem para você. Você é mulher, aquela tentação que vem para você. É aquele momento. E como viver isso, querido? Se a gente não está com uma vida bem fundamentada na palavra. E foi aí onde o Senhor falou comigo ano passado, sobre a gente trabalhar. A gente tem feito isso na igreja, né? E eu percebo que aqui também, trabalhar mais os livros do irmão Reagan. É a base do nosso ministério. É a base do verbo da vida. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, não tem como a gente desassociar a fé de uma igreja como essa. O que você vê aqui é pura expressão de fé. Eu via hoje um pouco a história do pastor, queridos.
Mas sabe, talvez alguém quando ouviu o pastor falar assim, a gente vai se mudar para aquele prédio, que os irmãos vieram aqui, não tinha nem teto. Rapaz, esse cara é doido. É doido, irmão. Mas por que houve consistência? Porque aquilo que não existia passou a existir. Porque havia uma firmeza no coração. Porque havia uma nota, uma palavra. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Nós, como um todo aqui, precisamos crescer ao ponto de mesmo que a gente não esteja vendo no natural, a gente está vendo. Aleluia. Eu tinha uma cunhada, a irmã de Maísa, que eu tinha uma onda que eu tirava com ela, né? Aí ela, na época ela se converteu. Aí ela sempre chegava para mim com um monte de dúvida e tal, e não entendia essa questão da fé. Aí eu dizia para ela, Simone, se você olhar, você vai ver. Não era, amor? Tudo que eu dizia assim, se você olhar, você vai ver, ela ficava calada. Ela ficava pensando, rapaz, tinha alguma coisa que não estou conseguindo ver. Aí ela vinha com alguma dúvida. Ela vinha perguntar por que não estava acontecendo as coisas com ela. Ela dizia, Simone, se você olhar, você vai ver. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Só vê quem anda pelos olhos da fé. Você andar num... Rapaz, eu vou falar uma coisa, querido. Um prédio como esse, amém? É um prédio para você entrar aqui, você vir aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, vou me raspar aqui nas paredes aqui para receber da unção. Eu estava sentado aqui ontem, disse, rapaz, você está no altar. Sentei no altar. Aleluia, aleluia. Sentar um pouquinho, desfrutar, um ambiente confortável. Mas só se tornou possível porque alguém foi doido. Alguém foi ousado. Alguém creu antes. Porque eu vou te falar, irmão, na igreja tem muita gente que crê no primeiro dia. O cara vem para um culto como esse, aí ele sai daqui afogueado, ele sai daqui cheio do poder. Aí eu creio, amanhã eu vou na concessionária, amanhã eu vou na imobiliária, vou comprar minha casa. Mas quando ele chega lá, que ele vê o tamanho do problema, ele chega lá e vê a dificuldade que pode ser, o valor que ele vai pagar, ele... Oh, aleluia, cadê aquele irmão que falou aquilo ontem? Fala igual o pastor. Cadê aquele irmão que pregou ontem aquela palavra lá? Por quê? Porque não tem firmeza. A firmeza na doutrina, na palavra, é algo indispensável para a vida do crente. Amém? Está num ambiente como esse, para participar da ceia, rapaz, eu tenho que entender que é importante para a minha vida. Eu tenho que entender, queridos, a ceia, ela não é somente uma ordenança. A ceia também significa, ou também é um memorial. Ora, por que se erege um memorial? Eu me lembro que acho que foi Jacó, né, que quando ele foi Jacó que contendeu com o anjo, não foi? A palavra do Senhor diz que houve um momento ali que ele erigiu um memorial. Memorial na Bíblia, ele vem principalmente com a conotação de lembrança. Para que as pessoas não se esqueçam aquilo que é importante. Por que não podemos esquecer aquilo que é importante que está ligado aqui à Santa Ceia? Por que não podemos? Porque quando a gente olha para um momento como esse, para uma ceia como essa, primeiro ponto, a gente se lembra, alguém morreu, ele se sacrificou por mim. Ele entregou a sua vida por mim, eu tenho que fazer minha vida valer a pena. Se não é porque do que está acontecendo, é principalmente o que ele fez por mim. Olha como é interessante aqui. Por que a Santa Ceia memorial? Porque ela me lembra do que ele fez por mim. A palavra do Senhor diz que ele está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Passado ficou para trás. Passado ficou para trás. Passávamos num antigo prédio lá, meu irmão. Para o antigo prédio foi maravilhoso, mas foi para uma outra estação. Quem aqui quer voltar para o antigo prédio? Se quiser, meu amigo, vai levar uma caçada do pastor. Não, o pastor amoroso é esse, viu? Ninguém quer. Deixa eu falar uma coisa. Eu estava orando ao Senhor e me veio uma frase. A frase foi o seguinte: a gente tem que construir um futuro tão extraordinário que nosso passado não vai passar de lembrança. Porque, meu irmão, tem crente na igreja querendo voltar para o passado. Eu não quero voltar para o passado de jeito nenhum. Eu sou mais bonito hoje? Eu sou ou não sou mais bonito hoje? Quem me conhece antigamente, não estou brincando. Aleluia! Quem aqui se acha mais bonito hoje? Tem muita gente que se acha mais feio hoje, o pastor. Fazer um trabalho aqui hoje à noite também. Aleluia! Por quê? Provérbio 4,18 diz que o caminho do justo é como a luz do sol, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Irmão, se na sua vida não está assim, tem algo que precisa mudar. E não depende do pastor, não depende da igreja, depende de você. Depende de mim, se for com relação a mim. Mas a ministrou maravilhosamente bem ontem. Ela falou um pouco sobre, acho que foi hoje, né? Ela falou um pouco sobre as 5 linguagens do amor. E queridos, olha, nosso casamento era bem difícil há um tempo atrás, há muito tempo atrás. Mas depois que nós aprendemos como é que a gente vai, como viver a vida com o mundo lá, eu me lembro do apóstolo Pedro falando, né, com os homens assim, olha, viva a vida com o mundo lá com discernimento. O que significa ali discernimento? Significa você viver a vida com o mundo lá dentro de um nível de percepção que você não vai atentar somente para as coisas naturais, mas vai atentar propriamente o que é do outro. Olha que interessante.
E meu casamento hoje é maravilhoso. Por quê? Porque nós trilhamos isso, nos firmamos e fundamentamos na palavra, para que a palavra pudesse nos moldar e nos transformar. Mas voltando para cá, olha o que ele fala aqui, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação da justiça. Agora vê comigo o versículo 17. Olha o que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa. Então aqui não posso dizer que é somente ministro. E a palavra homem aqui não se refere somente ao gênero masculino. Aqui é homem e mulher. Para que o homem e a mulher de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todos nós aqui, queridos, temos uma obra para realizar em Deus. E eu vou te falar, meu irmão, a palavra de Deus diz que aquele que executa a obra do Senhor relaxadamente não é digno dela. Não é digno dela. Eu me lembro da parábola de Mateus capítulo 25, a Bíblia fala que quando, se referindo, claro, a um contexto também atualizado, né? Havia um homem que se ausentou do seu país, né? Ele deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um conforme a sua capacidade. Disse que recebeu 5 e o que recebeu 2 logo saiu e multiplicou. Mas o que recebeu 1 foi lá e enterrou. Sabe, esse tempo é um tempo que pessoas têm enterrado o seu talento, sabe por quê? Porque não têm se firmado na palavra da forma como deveria se firmar. Porque tem, de alguma forma, trazido traços do passado, vivências com relação a outros lugares que passou, e essas vivências hoje se tornam um peso para ela. Eu me lembro do mesmo contexto lá de Hebreus, a palavra do Senhor fala que esses pesos que tem na mente nos recediu, a gente tem que deixar de lado, lançar fora. Para quê? Para que a gente possa correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E isso não é somente para quem é ministro, para quem é pastor, isso é para a igreja de Cristo. Somos nós quem temos a responsabilidade de levar essa palavra adiante. Essa igreja aqui, meu irmão, ela está linda e maravilhosa, mas você não imagina onde nós vamos chegar aqui. Você não imagina como vai estar o Verbo da Vida Campo Grande, Recife Campo Grande, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E se eu fosse você, eu correria, sabe para quê? Para fazer parte disso, irmão. Porque eu lembro que eu falei no começo, não há como a gente participar de algo que a gente não percebe. Não há como você usufruir plenamente de algo que você não percebeu, não obteve conhecimento. E muito embora nós estejamos falando sobre doutrina aqui, isso funciona com relação à igreja local. Na igreja local, acontecem as mesmas coisas em todos os lugares. Tem pessoas que vêm, né, que se entregam, que se doam o seu tempo, doam a sua vida, doam o seu serviço, doam o seu dinheiro. Mas tem pessoas que ficaram, de alguma forma, entristecidas por causa do passado. E elas acabam se blindando para não se entregarem à igreja local. Ora, sabe o que a Bíblia diz? A palavra do Senhor diz que assim como o ferro, ao ferro se afia, assim um homem ao outro homem. O que isso significa? Significa que crescimento só existe em comunidade. Porque a Bíblia também fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então a igreja, muito embora esse tempo tenha sido um tempo de, olha que coisa interessante aqui, olha, que eu lembrei agora, Covid. Qual foi a maior tônica da pandemia? Não foi isolamento? Ora, mas isso é antibíblico. Não queremos ir contra decretos estaduais e municipais, mas se isolar é antibíblico, irmão. E eu não quero nunca ser encontrado antibíblico. Não quero nunca, irmão. Porque se a Bíblia diz que se eu me isolar, eu vou me insurgir contra a verdadeira sabedoria, eu não quero isso para a minha vida. Então igreja é lugar da gente pegar junto. Igreja é lugar da gente arregaçar as mangas. O que é que tem aí, pastor, para fazer? Vou arregaçar as mangas e vou colocar a mão no arado. Porque a palavra de Deus também fala que aquele que lançou a mão do arado e olhar para trás não é digno dele. Não é tempo de olhar para trás. É tempo de a gente olhar para frente, querido. E uma das únicas formas, ou o caminho que Deus estabelece, para a gente, sabe, permanecer firme, sabe o que é? Se conectar com a palavra. Aquilo que é verdadeiro. É interessante, é porque um bancário, certa vez, eu perguntei para ele, eu sei que isso aqui pode ter sido falado aqui de alguma forma, mas eu fiz a pergunta, porque eu queria ouvir da boca dele. Ele, bancário, gerente do Bradesco lá, é um dos nossos pastores, eu perguntei a ele, pastor, como é que tu faz para conhecer a nota falsa? Ele disse, não, pastor, a gente não estuda a nota falsa. A gente não perde tempo com aquilo que é falso. A gente investe o nosso tempo percebendo as mudanças que houveram naquilo que é verdadeiro. Quando há uma nota nova, quando há algo novo, muitas vezes aquilo para nós vem como um treinamento. A gente sabe identificar aquilo que é novo. E se você souber identificar aquilo que é verdadeiro, e se você souber identificar aquilo que é verdadeiro, o falso, meu amigo, ali longe você percebe que é falso. Assim são as falsas doutrinas dentro da igreja. E quando eu falo da igreja, eu me refiro à igreja local. Me refiro, por exemplo, ao YouTube. Uma vez eu estou ouvindo um canal agora. Eu gosto muito desse canal, não vou falar o nome para não expor. Eu até preguei sobre isso no último domingo lá na igreja. E aí o canal estava falando uma ministração muito boa do cara lá. E aí quando eu percebi, ele disse assim, olha, a aliança que nós temos hoje é a aliança de Abraão. Eu digo, opa, se esse cara vive a aliança de Abraão, eu vou te falar. Ele invalida a nova aliança. Ele invalida a aliança que Cristo fez por nós. Olha que interessante, que é isso? Matéria do rema.
chamada aliança de sangue. Então, é muito bom ouvir o YouTube, ouvir canais de palavra o dia todo, é muito bom, mas cuidado com aquilo que você está colocando diante de você. Entre no canal da Igreja Verbo da Vida Campo Grande, e você vai ver ministrações poderosas e ungidas, que vão edificar a sua vida. Aleluia! A fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Livro de 1 Timóteo, volta lá um pouquinho, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele fala assim, ó. Olha, eu sei, como eu repeti, né? Eu sei que aqui a carta foi escrita a Timóteo, primeira carta de Timóteo 4,12, amém? Eu sei que ela foi escrita a Timóteo, mas o que Paulo fala aqui a Timóteo se aplica a cada um de nós. Ele diz assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Mocidade aqui, queridos, é interessante porque alguém pode dizer que Timóteo era jovem, mas quantos jovens nós temos aqui? Nós somos jovens. Tem alguém aqui que tem 1000 anos já? Somos jovens, irmão. Eu vou falar uma coisa, ninguém despreza a tua mocidade. Mocidade aqui não se refere somente ao fato de ter uma idade jovial. Aí ele fala aqui, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aí ele fala na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vou trazer para você. Timóteo, se você se tornar padrão em tudo aquilo que eu vou te dizer aqui agora, ninguém vai se lembrar que tu é jovem. Porque o que põe a mesa não é a idade. Eu usei um contexto aqui, né? Já viu aquele ditado assim, que beleza não põe mesa? Tá bem? O que põe a mesa não é a idade. Porque tem muita gente, queridos, que tem, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos e é nécio. O que põe mesa é a habilidade que as pessoas adquirem em colocar em prática o conhecimento que lhe chegou. Se você tem 1 ano de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, não é o seu tempo de crente que me indica que você é maduro. Mas é o quanto de palavra está sendo colocado em prática por você. Aleluia. Está comigo aí? Agora, olha o que ele diz aqui, ó. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha aí, queridos, o caminho para a gente trilhar aí, ó. Estamos falando de ceia hoje à noite, né? Mas eu vou te falar, ninguém se condena por tomar a ceia hoje à noite. Se você se converteu, entregou a vida ao Senhor, você está plenamente habilitado para ceiar hoje à noite. Porque, muito ao contrário do que muitos pensam, a ceia não é um ambiente de condenação. Eu vou repetir, muito ao contrário do que muita gente pensa, a ceia não é um ambiente de condenação. Mas pastor, a Bíblia diz assim, ó, examine-se o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba este cálice. Se a Bíblia fala sobre examinar-se, então ali está implícito também condenação, mas não é. Porque a Bíblia também fala que o ministério que nós servimos não é o ministério da condenação. Está lá em Romanos. Hebreus também fala sobre isso. Sabe qual é o ministério que nós servimos, irmão? É o ministério da justiça. A saber que Ele nos justificou, Ele nos habilitou para a gente poder, sabe, hoje à noite, desfrutar de um momento como esse, sem culpa, sem medo, sem condenação. E como pastor, vou ver isso plenamente? Aplicando a doutrina na sua vida. Eu me lembro, a palavra do Senhor diz, né? Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, ali no versículo 17, a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu Deus do céu, aleluia. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que existem coisas novas, que já aconteceram no momento que se converteu, sim, mas que se manifestam, acontecem a cada dia na sua vida, irmão. A cada momento na sua vida, tem algo novo para se manifestar da parte de Deus. Tem algo novo para chegar da parte de Deus na sua vida. O que é isso, pastor? Isso chama-se a bondade de Deus sobre a minha vida. Qual é o grande erro de muitos cristãos hoje em dia? É tentar ser aceito diante de Deus. Deixa eu te falar, irmão. Nós já fomos aceitos por Ele. Através de quem? De Jesus. É isso que a ceia fala, irmão. Sabe o que a ceia é? A ceia nada mais é, ou é também, um convite. Convite de quê, pastor? Convite que diz a você, venha como você está. Eu vou transformar a sua vida. Eu me lembro de João capítulo 3, versículo 16, né? O que diz lá? Porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus do céu, isso é lindo demais, irmão. Deixa eu te falar, esse versículo continua funcionando para mim e para você hoje. Por quê? Porque Ele entregou a sua vida por mim. Rapaz, é forte, viu? Quem aqui tem coragem de entregar a vida por um pecador, por um traficante? Agora,
Muitas vezes a gente pode perguntar assim, qual é a mãe que tem coragem de entregar a sua vida por um filho? A mãe vai dizer, eu tenho coragem. Por quê? Porque é o que motiva ela por dentro, que faz ela tomar uma atitude como essa. E tem muitas mães que se entregam. Entende isso? E muitas vezes você vai perceber que a maior parte dessas mães que dizem, eu me entrego, sabe por quê? É porque tem um filho que só a graça de Deus. É ou não é? É. Você vai pegar, por exemplo, uma mãe que vê um filho nas drogas, um filho viciado. Aí você vai dizer, olha, fulano de tal, olha, irmãzinha, o que você daria para tirar os seus filhos das drogas? Ela vai dizer, eu daria tudo, até a minha própria vida. É ou não é assim? Isso é o quê? Isso é se mover em amor. Agora pergunta a você, escute isso. Um cara que está perdido nas drogas, um traficante, um roubador, um matador de gente, merece ter uma mãe boa que morra por ele? Não, diga mesmo, participa aí. Merece? Merece não, irmão. Mas por que ela faz? Ela faz porque ela ama. É esse mesmo princípio que nós vemos sendo aplicado com relação a Jesus. Ninguém merecia que ele morresse por nós. Ninguém merecia o perdão que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Ninguém merecia. Mas por que a gente desfruta? Porque ele quis ser bom conosco. Irmão, se Deus quiser ser bom com você, receba. Aleluia. Se ele quiser dar algo a você, receba. Aleluia. Ele foi com a nossa cara. Uhul. Ele foi com a minha cara, meu filho. A palavra do Senhor diz que todas as suas preciosas e muito grandes promessas são minhas. Ele foi com a minha cara. Diga assim, ele foi com a minha cara. Oh, aleluia. E o que é isso, pastor? Isso é entender que você não é um bichinho, que você não é um coitado, não. Que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, aleluia. Chamado para quê? Chamado para proclamar as suas virtudes. Como a gente vai proclamar? Firmado na palavra, fundamentado, estabelecido, alicerçado, aleluia. Vamos para mais um versículo aqui? Vamos lá, tem um tempo ainda. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Cátia, o tempo que eu recebia já com a ceia ou só da palavra? Ah, maravilha, aleluia. Quem me dá aqui mais 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos? Rapaz, só aqui eu tenho mais uns 100 minutos, viu, Cátia? Oh, aleluia. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 23. Vamos ler um pouquinho agora, antes da gente finalizar. Quantos sabem que Jesus foi provado? Quantos sabem que ele passou pela moinha? Tem alguns amém aqui, outros sem querer dar por ali, aleluia. Houve um momento, meu irmão, que ele foi provado. A palavra de Deus diz que ele foi provado. Em Mateus capítulo 4, em Lucas 4, diz que ele foi tentado. Agora, vê como é importante aqui a gente conhecer e dar cabo, né? Falar daquilo que nós conhecemos. Olha o que diz aqui, ó. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7. Depois de todos, morreu também aquela mulher. Quem quer casar com uma mulher dessa? Acho que essa mulher carregava alguma coisa ruim. Pelo amor de Deus, ela casou com um, casou com 2, casou com 7 e não deu certo com nenhum. Pelo amor de Deus. Essa mulher era o maricida, que mata marido. Não, tô brincando. Aí diz aqui, ó, aleluia. Cadê? Portanto, na ressurreição, de qual desses 7 ela será esposa? Porque todos a desposaram. Aí veja o que Jesus respondeu para ele. Diz assim, ó. Jesus respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora eu pergunto a você, por que primeiro ele citou as Escrituras? Porque é interessante, mas o que é que o poder tem a ver com esse contexto aqui? O que o poder tem a ver com a morte de 7 homens e mais uma mulher? O que tem a ver o poder, irmão? Agora o que eu acho interessante aqui é porque ele fala, cadê aquele versículo que nós acabamos de ler? Cadê? É o versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso significa, queridos, eu vou te falar uma coisa. Se você anda no poder, mas não tem base de Escritura, o poder não flui por muito tempo. Eu já vi pessoas que andavam de alguma forma no poder e eram um pouco destrambelhadas, né? Aquilo que pregavam muitas vezes, sabe, era só o mover mesmo do Espírito, não tinha muito fundamento, não tinha muita base. Porque, eu vou te falar uma coisa, irmão, o que sustenta você no dia da angústia, da adversidade, não é o poder, é a palavra.
Ah, pastor, mas na palavra tem poder. Tem, de fato. Mas aqui a gente percebe, na Bíblia, quando a palavra poder aparece, ela está sendo mais ligada à manifestação da operação de algo divino do que propriamente dito daquilo que diz respeito à palavra. E é interessante aqui ele falar, errais não conhecendo a Escritura, ou as Escrituras. Isso significa, irmão, que está em um ambiente como esse, mas não ser um leitor assíduo do livro do pastor Cristiano Arco Verde, aleluia. Um leitor assíduo da palavra. Alguém que se esmera em buscar o conhecimento. Porque eu vou te falar uma coisa, queridos, a palavra de Deus fala que a gente deve buscar o conhecimento como alguém que busca a prata e o ouro. O conhecimento tem mais valor do que a prata e o ouro. De fato, a correta aplicação do conhecimento pode trazer para mim e para você prata e ouro. Porque prata e ouro obedecem à voz da palavra. Prata e ouro obedecem à voz da palavra, à sua voz. E quando houver palavra saindo da sua boca, se prepara, porque prata e ouro vai chegar. Vai chegar. Agora, como a gente vai viver assim? Declarando, confessando, algo dentro de você, lhe impulsionando para você viver o extraordinário de Deus. Agora, olha o que diz aqui, ó, errados não conhecendo as Escrituras nem o poder. Isso significa que Escrituras e poder andam em conjunto. Quando você conhece a Escritura, o poder, ele encontra livre acesso para se manifestar. E sabe, a gente ouvia esses dias lá na igreja, um evangelista falando, Saul, você também deve ter vindo aqui já, Saul, ele falando, queridos, a respeito do avivamento dos últimos tempos. E ele, muitos escritores, ele falando, né, sobre esse tempo que já havia sido chegado. E queridos, eu vou te dizer, esse é o tempo da igreja viver os milagres. As coisas extraordinárias que você não viveu, se prepara porque o tempo é chegado, o tempo é agora. O extraordinário, o invivido. Deus me deu uma palavra há 4 anos atrás sobre ser o precursor dos precedentes. Eu digo, puxa, como é isso? Precursor dos precedentes. Um precedente, algo que nunca existiu, que nunca se manifestou. Porque você acha, queridos, que você vai viver aquilo que outra pessoa já viveu? Porque você acha que a forma de Deus manifestar milagres por seu intermédio é da mesma forma como Ele já fez com outras pessoas? Porque eu vou te dizer, irmão, até Jesus Cristo vir, ninguém havia curado um homem de cegueira com o lodo da terra. Ninguém havia curado, querido. Mas por que Ele pode fazer aquilo? Porque o poder operou naquele sentido. Porque o poder se manifestou daquela forma. Sabe por quê? Porque a palavra ativava o poder. A palavra, ela vinha antes. Você observa, a Bíblia não fala que Jesus Cristo curou todos os dias. Ela não fala isso. Mas ela fala enfaticamente que Ele ensinava todos os dias na sinagoga. Se você congrega no verbo da vida, você tem que amar o ensino. Amar o ensino. Amar a palavra. Esse tempo é um tempo de a gente levantar essa bandeira de quê, pastor? Da verdadeira doutrina. Por quê? Porque no mundo lá fora tem muita coisa errada, muita coisa falsa. E a gente só combate o falso, não é conhecendo o falso não, é conhecendo aquilo que é verdadeiro. Aleluia! Então se prepare. Daqui do nosso meio sairão muitas pessoas, sabe que farão milagres lá fora. Elas chegarão com milhares de pessoas para cá, sabe por quê? Porque entenderam o propósito de vida que Deus chamou elas para viver. Aleluia, olha o que diz aqui, ó. Respondendo Jesus, errais não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Então isso quer dizer que se a gente não tiver familiarizado, conhecendo, vivendo aquilo que ele fala nesse versículo aqui, a gente está errando, irmão. E eu não quero incorrer em erro. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho aumentado meu tempo de jejum. Eu tenho aumentado meu tempo de oração. Eu tenho aumentado meu tempo de palavra. E isso não é porque sou pastor. Isso é porque preciso ter responsabilidade com aquele que me chamou. Aleluia. A igreja está assim, pastor. Eu estou pegando muito duro, muito pesado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu tenho tempo. Aumentaram meu tempo, foi? Aumentaram meu tempo. Que massa. Eu ganhei mais 10 minutos. Ah, garoto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. Vamos, tome Bíblia na veia hoje à noite. Toma a Bíblia na veia, amém? Eita, foi. Então o diácono não pode vir, amém? Aleluia. Foi mesmo, pastor? Desculpa, pastor. Aleluia. O diácono não pode vir. Chega para cá, irmão. Em nome de Jesus, me socorra aqui. Aleluia. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Mas não acabou, não. Ele diz assim, ó. Quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrar essas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Olha que interessante. Já existia isso lá no passado. Já existia no passado. Aí ele fala aqui no versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Deixa eu contar um testemunho para você aqui, para a gente poder encerrar. Uma vez, a gente estava lá na igreja. Eu ainda não tinha assumido a igreja não. Eu estava com 2 líderes lá. E aí o que acontece? A gente estava falando um pouco da palavra e tal. E eu percebi que aqueles líderes lá, eles eram um pouco calorosos naquilo que eles falavam e no posicionamento que eles defendiam.
Irmão, aquele negócio ficou tão aquecido que teve um momento que os dois começaram a falar de forma muito mais grosseira um com o outro. E aí eu percebi, mas quando eu percebi, já era tarde. Eles entraram na tapa. Dentro da igreja. Isso acontece em qualquer lugar, pastor? Menos aqui, amém, pastor? Aqui não acontece. Aleluia! Porque tem muito crente, irmão, que vai se deter em coisas que não tem nada a ver, não tem sentido nenhum. Irmão, pelo amor de Deus, não perde tempo com isso não. Tem doutrina na internet sobre não dizimar. Dizendo que a gente não precisa mais dizimar nesse tempo de hoje, não precisa mais ofertar. Não, dê aquilo que tocar no seu coração, mas você não precisa mais fazer isso. Sabe o que é isso? Mentira do diabo. Sabe para quê? Para travar a sua vida financeira. Para abrir um precedente, para o diabo fechar, bloquear a sua vida financeira. Eu quero isso para a minha vida não, irmão. Eu quero isso para a minha vida não. Tem doutrina ensinando a não congregar numa igreja física e local. Vou te falar uma coisa, isso não é de Deus. Igreja, graças a Deus aí pelo link do YouTube, né? Tem pessoas que estão assistindo, muito bem-vindo ao canal, mas o seu lugar é aqui dentro. Igreja online é uma bênção, é uma maravilha, mas eu vou te falar, não substitui a igreja presencial. Quem está em casa pode até ceiar, preparou a ceia, nós vamos orar pela sua santa ceia aí, amém? Prepara aí seu suco de uva, seu pão, nós vamos orar. Mas vou te falar, irmão, cear na igreja é outro nível. Aleluia. É ou não é? Diga assim, é! Uhul! É outro nível, irmão! Por quê? Porque aqui tem um calor santo. Aqui tem algo diferente envolvido, meu irmão. A igreja que você congrega é uma igreja ungida. É uma igreja ungida, irmão. Vou te falar, você tem um pastor que lá fora o povo deseja que ele vá ministrar. Honra esse casal. Mas eu falava ontem, né? Lá na igreja, a gente, graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso nesse sentido assim. Mas já houveram épocas que tinham pessoas que iam com a minha cara, mas não é com a cara da minha mulher. É um absurdo isso, querido. Ama o pastor, eu amo o pastor. Pastor cristiano, meu Deus, é uma maravilha, mas a mulher dele. Vou te falar uma coisa, irmão. Se você ama o pastor, a mulher dele vem junto. Estava nem escrito para falar isso aqui agora de noite também. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você vai tomar a sua santa ceia hoje à noite, toma com o coração livre. Diga assim, eu amo a Kátia. Está muito bom para um ensaio. Diga assim, eu amo Kátia. Agora diga assim, eu amo o pastor Cristiano. O que é isso? Permanecer na doutrina, na palavra. Aleluia. Eita, madeira para dar em doido, meu amigo. Oh, aleluia. Isso é palavra, irmão. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou fazer da mesma forma como eu faço lá, tá? Vocês podem, por favor, descobrir aí. Aleluia. Eu vou ficar distante aqui para orar distante. Eu não vou colocar a máscara agora. Que maravilha para a gente poder participar dessa Santa Ceia hoje. Muito obrigado, pastor, por essa honra. Muito obrigado mesmo. Amém. É uma honra poder estar com vocês, né? Eu espero de alguma forma ter acrescentado na sua vida nessa noite. Amém. Aquilo que eu ministrei, certamente para a grande maioria de vocês foi vacina. Amém. Porque eu sei que essa igreja é uma igreja bem doutrinada, bem alicerçada. Amém. Mas eu vou te falar uma coisa, meu querido. Nós somos responsáveis por anunciar essas verdades lá fora. Amém? Tem muitas pessoas que nós conhecemos que elas poderiam estar aqui. E nós seremos o canal de Deus para trazê-las para cá. Aleluia. Mais do que nunca. Esse tempo é o tempo que Deus nos chama para vivê-lo com entendimento. Amém?